Hello, this is Blog Bolonhesa. I'm Mariluce, a journalist. I love cooking and I have this awesome blog. Tudo isso você já sabia, só não tinha ainda me ouvido falar inglês. É que foi esse ano que eu aceitei o desafio de aprender a falar inglês. E a responsável por isso é a minha teacher, Sandra Couto. Hello, teacher! Hello, Mariluce! Hi, guys! Eu convidei a Sandra não só para gastar o meu inglês, mas também porque a gente vai fazer uma receita muito americana, cinnamon rolls. E a Sandra morou nos Estados Unidos, conhece bem essa receita, né, Isso, Mari, eu morei lá por 2 anos. E assim, o cinnamon roll tem todas as bakeries americanas, padarias. E por incrível que pareça, apesar de ele ser bem famoso nos Estados Unidos, ele na verdade é uma receita que veio da Suécia. Tanto que eles têm o Dia Internacional do Cinnamon Bun, que é 4 de outubro. E é claro que você experimentou essa receita. Nossa, uma quantia obscena dessa receita que eu comi. E é interessante assim, o nome, né, ele é bem básico, cinnamon em inglês quer dizer canela, e roll enroladinho. Então nada mais é do que um enroladinho de canela, alguns chamam de pão de canela, então uma delícia. Ok, tá dada a dica, let's get started. Let's go! Hey, oh, let's go! Hey, oh, let's go! A gente vai começar pela massa, mas antes de literalmente colocar a mão na massa, a gente vai aquecer, Sandra, 3/4 de xícara de leite, que tá aqui dentro dessa leiteira. E assim, é por pouco tempo. Levantou a fervura, a gente vai desligar. Vamos só aguardar. Bom, agora que já tá com aquela fervurinha, é só colocar 50 gramas de manteiga. Aqui nessa tigela a gente vai colocar, Sandra, os ingredientes secos. Eu vou usar os meus medidores, né? A nossa medida aqui é 1 xícara. Lá nos Estados Unidos, aliás, eu comprei esses medidores em Nova York, então 1 cup. 1 cup. Sandra, e lá as medidas são diferentes, né? É, as medidas são diferentes. A gente aprendeu, inclusive, né, que a colher, por exemplo, de sopa, como que é a colher de sopa lá em inglês, Mari? Tablespoon. Muito bem! E as medidas também de gramas são diferentes, eles usam muito ounce. Então, quem vai usar a receita na internet tem que ficar esperto aí. É, as medidas são diferentes. Aliás, só lembrando, eu tô colocando 2 xícaras mais 1/4 de farinha de trigo, tradução simultânea. Baking flour. Muito bem, faz parte dos ingredientes secos. Fermento seco. Dry yeast. 15 gramas de fermento. Ok? Now, Uau! half cup. Meia xícara de açúcar. Sugar. E para encerrar, agora com a minha teacher, a tradução, 1 pitada de sal. A pinch of salt. Ingredientes secos, ok. A gente vai fazer agora, que é muito característico nesse tipo de receita, a gente dá uma misturadinha com a mão e abre um buraquinho. E o buraquinho é para? Os ingredientes molhados. Por exemplo, Sandra, a gente começa aqui com a água. É 1/4 de xícara de água. Agora é a hora do ovo. 1 egg. Sandra, e agora a gente vai colocar aquele leite que a gente colocou no comecinho da receita, aqui nessa leiteira. Pode olhar, ó, a manteiga está toda derretida. E isso aqui está em temperatura ambiente, uma temperatura morna. Warm milk. Yes, very good. Ele vem aqui para o meio também. E agora a gente vai... Eu vou colocar a mão na massa, mas eu queria te dar uma dica, Sandra. Repara que a mão da cozinheira, uma mão tem que estar livre, porque você pode precisar colocar um outro ingrediente. Se tiver com as 2 mãos na massa, vai ficar complicado, você vai ter que parar, Nossa. lavar. Então, vamos lá. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre colocava as 2 mãos. É. Uma mão fica livre. E a gente vai incorporando aqui. Essa fase a massa fica meio mole mesmo. Ela não fica muito firme. Já já a gente vai deixar ela no ponto. Bom, Sandra, tá molinha, né? A gente vai complementar com 1 xícara de trigo que eu deixei aqui separada. Pronto, aí tem que virar um pãozinho agora, uma massa de pão. Como é massa mesmo, Sandra? Dough. 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 Inclusive tem o donut, que também é uma comida americana bem conhecida, que é aqueles
Deliciosos. Deliciosos. Umas rosquinhas. Umas né? rosquinhas, Sandra, agora eu trago pra cá numa ordem que eu sempre digo. A gente vai precisar de uma superfície limpa, seca e enfarinhada. Bom, essa é a importância de ter uma mão livre quando a gente está fazendo massa, Sandra. E agora é sovar. Já dá pra sentir até o cheirinho, né, Mari? Da Tá massa. com cheiro de pão? Já com cheiro de pão, já. E aí um pouquinho de braço agora. 5 minutinhos. E agora, the dough is done, Muito ok? bem, tá linda essa massa. Ela vai descansar 5 minutos e a gente vai cobrir com um pano de prato úmido. Acho que a gente pode deixar mais 5 minutos essa massa para ela ficar bem descansada, então 10 minutos no total. E a gente vai preparar o recheio agora. Sandra, então o recheio são só 3 ingredientes, você vai fazer pra gente, vai misturar. Vamos começar com 100 gramas de manteiga, uma manteiga bem já derretida em ponto de pomada. Ok, você viu que ela está em ponto de pomada, né? Tem que ser uma manteiguinha bem mole, já em temperatura bem ambiente. Aqui a gente tem 1 xícara de açúcar mascavo. Só despejar. Só despejar. Ok, What's next? next, cinnamon. 1 colher de sopa. Que em inglês é? Tablespoon. Muito bem. Ok, girl. Agora, mistura, por favor, bem, até virar uma pastinha. Esse é o nosso recheio. Assim? Sim, pode ir misturando, ela vai incorporar. E aí, vamos ver como é que ficou a nossa massa. Olha Nossa! o tamanho. Cresceu muito. A gente vai guardar esse paninho, Sandra, que ele vai ser útil mais uma vez. E agora é a hora de abrir a massa. Eu vou enfarinhar essa superfície de novo. Farinha na mesa. Agora, Sandra, precisa abrir um retângulo. Temos um retângulo, então, Sandra, vamos pegar aquele recheio que você preparou? Ai, que medo. Será que deu certo? Super certo. Então agora, Sandra, você viu que eu deixei essa faixa sem recheio. Aí eu vou umedecer meu dedo aqui com um pouquinho d'água, que isso aqui é o fechamento do nosso roll. Isso é quase uma cola, Sandra, pra gente finalizar. E a gente vai começar a fazer o nosso roll. Sandra, você vê que eu sempre começo do meio pro fim, porque a tendência é o recheio ficar mais concentrado no meio dele, porque sofre menos pressão, né? Então eu vou sempre trazendo para as pontas. Nossa, boa essa dica. Então, Sandra, a gente vai dando um apertinho, assim, um beliscão na massa, que é para ela colar mesmo. E mão, né? Vai ajeitando. Ele tá bem uniforme, né? Eu, às vezes, não utilizo essa ponta aqui, mas eu avalio a hora que eu corto. A gente vai usar uma faca, primeiro no meio aqui. Uma faca bem afiada, sharp knife. Tá aqui, Sandra, eu vou colocar um ao lado do outro para eu ter certeza que as fatias estão iguais. E agora eu vou fazer umas marcações, Sandra, com a faca, só para eu depois não me perder no corte. Agora, cinnamon rolls vão descansar mais um pouquinho. A gente vai cobrir novamente com um pano de prato úmido, mais 30 minutinhos, Sandra, tempo pra gente bater papo um pouco, terminar o glacê. Me diga uma coisa, é muito comum as pessoas desistirem de fazer inglês? Nossa, é o que mais acontece. Aliás, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu tenho muitos alunos que falam, eu estudo a vida inteira, não consigo aprender inglês. Na verdade, não é. As pessoas desistem. E inglês é prática.
é muito parecido com cozinhar. Eu, por exemplo, não tenho prática nenhuma na cozinha. Mal sei fazer um arroz e feijão, agora eu tô aprendendo uma receita. Claro que a primeira vez que eu for fazer, vai ser difícil. Então eu tenho que fazer a segunda, a terceira, na quarta, a quinta já. E inglês é a mesma coisa. A gente tem que praticar. E ter alguém por perto, né? Por exemplo, me vendo fazer, pareceu muito difícil pra Não, você? super fácil. Tem que fazer sempre. Uma outra coisa que eu sempre falo, por exemplo, a gente tá fazendo essa receita hoje. Não adianta eu esperar 2 anos pra tentar fazer, que eu não vou lembrar essas dicas. Você tem que fazer com frequência. A partir do momento que você faz com frequência, aquilo fica mais natural pra você. E aí o grande pulo do gato pra aprender inglês. As pessoas querem estudar, às vezes, muito pouco na semana e fica 2 semanas sem estudar. Ou, quando eu digo estudar, não é, gente, só ficar lá no livro, não. É ouvir, assistir série, ouvir música, falar sozinho, igual eu sempre falo pra você, Ana Mari. Quando você tá cozinhando, fala o nome dos ingredientes em inglês, porque é isso que vai trazer a fluência que todo mundo tanto quer. E essa coisa de aprender com o que a gente gosta, né? A gente, nas nossas aulas, a gente fala muito sobre cozinha, a tradução dos utensílios, dos ingredientes, né? Isso é importante também. É importante. Porque assim, já é provado cientificamente que a gente aprende coisas que têm a ver com o nosso dia a dia e que mexam com a nossa emoção. Então, você tem que aprender inglês com coisas que você gosta. Então, cozinhar, por exemplo, que é o seu caso, é muito mais interessante. E o que é interessante, a gente pratica. Então vamos fazer um glacê agora? Vamos agora que eu vou ser aluna de novo. Sandra, eu coloquei aqui uma xícara de açúcar de confeiteiro. Tá. É um açúcar, quem não tem açúcar de confeiteiro em casa pode pegar o açúcar comum e bater no liquidificador. Ele vai ficar assim, ele é um pozinho, tá vendo? E aí a gente vai misturar com 1 colher de sopa de leite. A gente tem que ir pondo bem aos poucos, porque se puser um pouquinho mais, passa do ponto. Bom, o glacêzinho vai esperar, Sandra, porque a gente vai levar isso aqui para o forno agora. Temperatura mínima 20 minutos, vai. Já vai estar prontinho. 160 graus. Depois desses minutinhos de forno, aí sim é hora de derramar o glacê sobre os cinnamon rolls. Eles ficam muito mais bonitos assim, né? Depois dessa odisseia, está aqui o nosso cinnamon rolls. Sandra, você que conhece disso, tá tudo certo? Tá lindo, eu não vejo a hora de comer. A gente vai experimentar já já, mas antes, se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que a Sandra deu, se tem vontade de aprender inglês, dá um like pra gente, curte o canal, se inscreve lá e não se esqueça de acionar o sininho para você saber tudo em primeira mão. Now in English, teacher. Okay, so if you like this video, don't forget to hit the thumbs up, subscribe to Blog a Bolonhesa and hit the notification bell. So, let's eat? Ok, with coffee? Please, I'd like some coffee. Smells delicious. Cheiro tá Bye bye, see you delicioso. later. Bye bye, guys.